3 da manhã, seu celular apita, um link caiu, você abre o roteador, dá o show e a sessão com o provedor está parada em Active. Você dá um clear, nada, dá de novo, nada. E agora? A verdade é que você não vai resolver isso na sorte. Você resolve quando entende a máquina de estados do BGP. E é isso que a gente destrava hoje. E aí, pessoal? Na aula passada a gente subiu a primeira seção. Hoje você vai aprender a ler essa seção como um raio-x, os 6 estados por onde ela passa, as 4 mensagens que ela troca e o pulo do gato, onde ela para, te diz exatamente qual é o problema. E no meio do vídeo eu vou derrubar uma sessão de propósito, ao vivo, para você ver os estados subindo degrau por degrau. Bora! Diferente do OSPF, que tem aquele vai e volta de hello, o BGP sobe a vizinhança como uma escada de 6 degraus. Ele começa lá embaixo e precisa subir um por um até chegar no topo, o established, que é onde as rotas finalmente são trocadas. Se ele emperra num degrau, ele não pula para o próximo. E tem uma regra dura: qualquer erro no meio do caminho derruba a sessão inteira de volta para o idle, e ela recomeça a subida do zero. É justamente o degrau onde ela trava que entrega a causa do problema. Pensa numa apresentação formal entre dois embaixadores. Primeiro, eles precisam se achar. Depois, se apresentam dizendo quem são. E as regras? Se as regras batem, eles se confirmam. E só então começam a negociar de verdade. O BGP faz exatamente isso. Degrau 1, idle. É o estado inicial da máquina, o ponto de partida. O BGP está parado, esperando para iniciar. Se a sessão permanece em idle por muito tempo, normalmente é algum problema de configuração. O vizinho desabilitado, uma configuração incompleta ou uma tentativa de conexão que fica sendo reiniciada. Degrau 2. Connect. Aqui, o BGP está tentando abrir a conexão TCP na porta 179. Se o TCP sobe, ele segue para o OpenSend. Se não sobe, ele desce para o Active e tenta de novo. Degrau 3, Active. E presta atenção, porque essa é a pegadinha da aula passada. Active não é bom. Active quer dizer, eu tentei abrir o TCP e falhei, e estou tentando de novo. Sessão em Active é sessão em sofrimento. Quase sempre é porta 179 bloqueada, endereço do vizinho errado ou uma ACL no caminho. Degrau 4, OpenSent. O TCP subiu e o BGP mandou a mensagem Open se apresentando. Agora ele espera o Open do outro lado. Se travar aqui, os dois se acharam, mas algo na apresentação não fecha. Número de AS errado no Remote AS. Autenticação MD5 que não confere, um hold time inválido, ou algum parâmetro do Open incompatível. Degrau 5, Open Confirm. Os dois já trocaram o Open e estão confirmando. É um degrau rápido. Degrau 6, Established. Chegou no topo. A vizinhança está de pé e as rotas estão sendo trocadas. É aqui, e só aqui, que o BGP faz o trabalho dele. Todo o resto é preparação. Curiosidade rápida: o BGP que você usa hoje é o BGP versão 4. Ele foi padronizado em 1994 e a estrutura fundamental do protocolo permanece a mesma desde então. Ele ganhou um monte de extensões ao longo dos anos, mas a espinha dorsal é a mesma. Enquanto quase tudo na tecnologia foi reinventado 10 vezes, a base do protocolo que segura a internet é a mesma há mais de 30 anos. É um dos softwares mais estáveis e mais críticos do mundo, e quase ninguém fora de rede sabe que ele existe. Durante essa escalada, o BGP troca só 4 tipos de mensagem, e entender elas mata metade dos seus problemas. Open é o aperto de mão, onde cada lado diz o seu número de AES, o seu identificador, os timers e também as suas capacidades, as capabilities, como suporte a AES de 4 bytes e root refresh, que a gente aprofunda mais para frente. Keep-alive é o tô vivo, mandado de tempos em tempos para manter a sessão de pé. Update é o trabalho de verdade, é onde as rotas e os atributos viajam. E Notification é a mensagem de erro. E aqui vai um detalhe cruel. Quando o BGP manda um Notification, ele derruba a exceção. Notification não é aviso, é despedida. 2 timers seguram a sessão.
O Keep Alive é de quanto em quanto tempo cada lado de estou vivo, e o Hold Time é quanto o outro lado espera sem receber nada, antes de considerar a sessão morta. O padrão do Cisco é Keep Alive de 60 segundos e Hold de 180, e tem uma regra que cai em prova. Os dois lados negociam durante o Open, e o valor efetivo passa a ser o menor Hold Time anunciado pelos dois roteadores. Se você configurar Hold 0, a sessão não expira por tempo nenhum. A detecção de falha deixa de depender do timer e passa a depender de outro mecanismo, como o BFD ou a própria queda do TCP. Agora, o que prometi: derrubar a sessão e ver os estados subindo. No Cisco, o comando que mostra o estado detalhado é show IP BGP neighbors, com o endereço do vizinho. Eu vou dar um clear na sessão e acompanhar o summary. Repara a escada acontecendo na sua frente. Sai do idle e chega no established, mostrando o número de prefixos. E olha um detalhe importante. Dependendo da velocidade do enlace, alguns estados duram milissegundos e você nem chega a ver. É normal capturar só o idle e o established. No FortiGate, a leitura é o Get Router Info BGP Neighbors com o mesmo endereço. Um aviso importante: em produção, esse clear é um reset pesado e derruba a sessão. Aqui é demonstração didática. O jeito certo de reaplicar política sem derrubar a gente, vê lá na aula 11. Agora o mapa que vale ouro. Travou em idle? Vizinho errado ou sem rota até ele? Travou em active? O TCP na porta 179 não fecha. Firewall ACL, endereço errado. Travou em OpenSent ou OpenConfirm. Os dois se acharam, mas a apresentação não bate. Número de ACE errado no Remote ACE. Autenticação MD5 que não confere. Um BGP Identifier duplicado. Hold time inválido ou incompatibilidade de capabilities. Chegou em established, mas sem rota? A sessão está ótima. O problema é anúncio, ou next hop, e isso é assunto das próximas aulas. O estado é o seu raio-x. Onde ela para, a causa está ali. Visão do engenheiro. Na vida real, quando uma sessão fica flapando de madrugada, subindo e caindo sozinha, um engenheiro experiente não fica mexendo no BGP. Ele desconfia primeiro da camada física, uma fibra degradada, erros de CRC, microintermitência, perda de pacotes, um transaver morrendo. O BGP só está sendo do mensageiro. O hold time estoura porque o keep alive não chegou no meio dessa perda, e ele derruba. Por isso, em rede de produção séria, a galera não confia só no hold time de 180 segundos. Coloca o BFD, que detecta a falha em milissegundos e cria alarme de flap. Detectar rápido e culpar a camada certa. É isso que separa o júnior do sênior. Resumo: a vizinhança do BGP sobe como uma escada de 6 estados, de idle até established, e só no established as rotas trocam. 4 mensagens: open se apresenta, keep alive mantém vivo, update carrega as rotas, notification derruba. Os timers negociam pelo menor hold, e o estado onde ela trava é a causa do problema. Desafio: no seu lab, troque o remotes para um número errado e observe. Me diga nos comentários em qual estado a sessão permanece ou qual foi o último estado antes de cair e por quê. E repara que o comportamento muda conforme o fabricante e a versão, então descreve o que você viu. Se essa aula te ajudou, deixa o like e se inscreve. Na próxima a gente sai do lab e vai para o mundo real. Subir a sessão é fácil, mas em produção ela precisa ser blindada. Sessão por loopback, eBGP multihop, autenticação e BFD. É o que separa uma sessão de laboratório de uma sessão que aguenta o tranco de um provedor. Até lá!